Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês um livro que assim eu achei incrível. Foi uma leitura muito rica em termos de conhecimento, de informação, e ele traz uma mensagem muito bacana que é: não julgue, não julgue. Essa é a mensagem que eu tiro deste livro, dessa leitura. O livro é Desejo, até onde ele pode te levar. Esse livro aqui ele foi psicografado pela Mônica de Castro e foi escrito pelos espíritos Daniela e Leonel. É um livro que foi publicado pela editora Vida e Consciência em 2014, tá? É um livro que é curto até, ele tem aqui suas 225 páginas. Eu li esse livro em 2 dias, porque eu fiquei curiosíssima para saber o que era que ia acontecer. Eu adoro quando a leitura faz isso, quando ela me, tipo, eu preciso ler, eu preciso terminar, eu preciso. E foi assim, eu li em 2 dias esse livro e eu gostei muitíssimo, tá? Eu vou ler um pouquinho aqui, passar algumas informações para vocês do livro, que eu acho que é interessante. Aqui na orelha fala o seguinte: ninguém é culpado por amar, mas é responsável pelo mal que pratica em nome desse amor. Então, do que se trata essa história, né? Eu vou aqui trazer as palavras da própria Mônica de Castro, um pedacinho, né? Só para que vocês tenham ideia do que se trata essa história. Eu vou procurar não dar spoilers, eu não gosto de dar spoilers, porque eu acho que o livro ele precisa de ser lido por cada uma das pessoas, e não só eu contar a história, não é a mesma coisa. Então, ela aqui, logo no começo, a Mônica de Castro fala o seguinte: em 2001, quando este livro foi escrito, tive certo receio de sua repercussão junto ao público. Não foi por outro motivo que, por 13 anos, ficou aguardando o momento certo de ser editado, até que as pessoas então mais amadurecidas estivessem em condições de conhecer sem julgar, e o momento é agora. A obra aborda o incesto em sua expressão mais crua, sem rodeios, sem meias palavras, sem subterfúgios. É a história real da vida de Daniela. Se por um lado, Leonel me deixa livre para inserir na trama os elementos de dinamismo e emoção necessários à composição de um bom romance, por outro lado, Daniela não tinha o mesmo interesse. O que ela queria tão somente era contar o que lhe aconteceu em vida, na esperança de ajudar outros que vivenciam ou vivenciaram o mesmo drama. É quase um relato, um desabafo, uma confissão. Em alguns momentos, a narrativa se altera para introduzir a participação de Leonel, a quem coube transmitir os ensinamentos morais de amor e respeito. Para ele, foi mais uma oportunidade de fazer o que mais gosta: quebrar preconceitos. Eu não vou continuar porque aí fala outras coisas, mas assim, só para que vocês tenham acesso à informação do que se trata esse livro. Então ele traz aqui a história da Daniela, que está falando de uma relação incestuosa junto ao seu irmão. O drama é drama, gente. Assim, aqui, como a própria Mônica colocou, e isso, na verdade, foi o que eu mais gostei na história, ela é crua, tá? Então, não tem assim, é um romance muito bem escrito, né? Mas, assim, não tem rodeios. A conversa aconteceu isso, e essa é a história. Você goste ou não, essa é a história. Para mim foi muito bacana de ver, porque não ficou me preparando, né? Tô falando como leitora, não ficou me preparando para algo que ia acontecer e daí tipo assim, ó, foi isso aqui que aconteceu e acabou. Não. É contado assim em níveis bastante profundos,
dessa relação que é bastante conflituosa. E você entrar em contato não só com os fatos que aconteceram, mas com as emoções dos personagens envolvidos, da visão da família, né? Das pessoas, da sociedade, os conflitos internos deles mesmos em relação, tipo, eu amo essa pessoa que é meu irmão, mas eu tenho que. Eu vivo numa sociedade que não aceita esse tipo de relação. Então, como viver, né, dessa forma? E a Daniela, ela traz de forma muito aberta, muito livre, tudo aquilo que aconteceu. Eu acredito assim, eu respeito quando o espírito chega nesse nível de maturidade e entendimento, de falar assim, olha, eu vou contar a minha história, independente do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar, porque eu entendo que quando você faz isso, abre as coisas da forma como ela é, de fato, você dá a oportunidade, sim, de outras pessoas que de repente vivem dessa forma ou vivenciam esses sentimentos, encontre uma luz, encontre uma forma de enxergar para além da vida que ela está vivendo agora, para além desta encarnação, né? Quando a gente olha somente para esta encarnação, para a vida que nós temos socialmente, o nosso primeiro ímpeto é julgar, é falar certo, errado e ponto final, né? É assim como nós, como sociedade, como pessoas, acabamos por fazer. Mas quando você vai se aprofundando e olhando de uma forma, de uma ótica espiritualista, você vai compreendendo que o buraco é bem mais embaixo, que a coisa é bem mais profunda do que a gente pensa. E daí você começa a questionar os preconceitos que existem dentro de si mesmo e na sociedade. É muito interessante. Em alguns momentos eu me vi, tipo, irritada com o comportamento, mas ao mesmo tempo compadecida. Então é uma briga dentro de nós também. Por quê? Porque nós somos espíritos que têm várias vidas, que já tivemos várias vidas, e nossas vidas não foram bolinho com certeza, tá? Bolinho no sentido não foi docinho, né? A maioria das vidas foram vidas de conflitos. Então, quando você entra em contato com histórias conflituosas assim, isso de alguma forma mexe com a gente, porque vai em questões, né, em conflitos dentro de nós que não necessariamente seja a mesma relação, a mesma questão, mas é de ver assim, o quão difícil é a gente lidar com os nossos problemas. Isso é que é interessante, né? E como eu estava dizendo, eu gostei muito da história justamente por isso, porque ela é crua. Nossas vidas são de conflitos, foram de conflitos. Então, quando é muito romântica demais, eu acabo perdendo um pouco o interesse, porque daí, para mim, não é verdade. E essa história aqui, eu falei, cara, essa é uma verdade que aconteceu com essa pessoa, com essas pessoas. Foi um drama que essas pessoas viveram na pele. E aí isso traz a reflexão, sabe? Assim, quando fica tudo muito, ai, docinho e tal, não sei, pra mim fica muito superficial. Não querendo menosprezar quem gosta, né, de bem mais romântico, assim. Eu confesso que eu gosto das coisas muito mais claras, sabe? Ela conta todo o percurso da vida dela com a família, com o irmão, né? Toda a trajetória dela. E você vê assim.
como é interessante a gente observar de fora a trajetória de evolução de uma pessoa. E isso que é muito legal de ver, porque assim, não é de uma hora para outra, não é de um dia para outro. E esse livro ele tem muito esse lado de ir mostrando paulatinamente tudo que foi vivenciado, tudo que foi sentido e que não foi de um dia para outro. E assim, até para colocar um exemplo, né? Eu li outros livros que foram muito bons de serem lidos, trouxe ali uma, uma lição, mas por exemplo, a pessoa entrou, a pessoa vivia de uma forma completamente é, desequilibrada, de uma forma totalmente ruim. Aí, de repente, aparece uma pessoa e essa pessoa fala sobre o livro dos espíritas, sobre o espiritismo, e nossa, a pessoa vai lá e logo já vai lá e lê o livro dos espíritos e nossa, e se converte dentro dela. Gente, não é assim. Então essas coisas me incomodam bastante. E esse livro aqui, ele me deixou, falei, cara, é isso, né? Muitas vezes nós mesmos já tivemos contato com informações, a gente já recebeu. Quantas vezes a gente não recebeu de pessoas que nós conhecemos assim, olha, cuidado com tal coisa, não faça isso, eu passei por essa situação, não foi boa, mas daí a gente faz o quê? A gente às vezes nem ouve, não dá atenção, até o momento que a gente faz o quê? Quebra a cara, aí a gente fala assim, nossa, é mesmo, falou sobre isso, né? Nossos filhos têm muito disso, a gente faz muito isso com eles. A gente fala até um instante que daí acontece aquilo que a gente falou, muitas vezes, daí eles voltam, ai mamãe, né? E nós também somos assim. Então, não é de uma hora para outra que, tipo assim, ai, nossa, bateu no meu coração, já me converti. Então, aqui, esse livro, ele mostra muito isso, tá? Então, aqui tem atrás os personagens, a Daniela, o irmão dela também, que é Daniel. Tem outros amigos que são mais atuantes na história, né? Também são personagens que aparecem com mais frequência. E daí você vê essa relação deles dois, entre a família, ali no dia a dia deles, né? Toda a questão moral, né, e consciencial que afeta os personagens, né, de querer viver tudo aquilo, mas estar num conflito constante, porque, de certa forma, eles se sentem imorais de alguma forma. Então, é muito interessante ver esse drama e estar em contato com essa história. Só fazer para vocês a leitura de um pequeno trecho aqui do livro, que é narrado pela Daniela, né? Então, para vocês verem a forma como ela conta a história. Então, eu separei aqui um trechinho para poder ler para vocês. Aqui na página 19, ela fala o seguinte: em casa, nossos pais começaram a notar a diferença em nosso comportamento. Eu já estava uma mocinha e era natural que os rapazes telefonassem à minha procura, mas eu, sempre que podia, esquivava-me de falar com eles ou inventava uma desculpa para recusar convites para ir a festas ou ao cinema. Daniel, por sua vez, também não dava importância às garotas e vivia trancado dentro de casa sempre em minha companhia. Mamãe e papai estavam seriamente preocupados. Mamãe, sem saber porquê, tinha um estranho pressentimento, embora não pudesse sequer conceber a dura realidade. Papai, bastante desconfiado, também se recusava a crer que seus filhos pudessem estar cometendo o mais abominável dos pecados, cujo nome tinha até medo de pronunciar: incesto. Mas a verdade era uma só. Estávamos vivendo um amor intenso e incestuoso, e apesar da culpa que nos roía, não podíamos mais nos separar.
Nada nem ninguém nos importava, só o nosso amor. Então, só um trechinho ali do que a Daniela está falando, né, da história dela. E aqui, gente, nesse vídeo, eu não vou dizer que eu estou fazendo apologia ao incesto, que eu estou falando que é ok o incesto, não nesse sentido. Eu gostei do livro justamente porque ele nos faz olhar de uma forma maximizada para uma situação como essa. E daí você entra em contato com elementos, com informações que não estão explícitos na encarnação da pessoa. Tá tudo ali por trás, né? E daí quando você olha uma situação como essa, você fala assim, tá, existe um aprendizado grande aí. E é isso que por isso que eu indico a leitura deste livro, porque ele quebra, sim, muitos preconceitos que existem dentro de nós, e mostra uma vida que foi, com certeza, muito dura, não deve ter sido brinquedo viver o que eles viveram, mas que traz ali uma mensagem de que o espírito, ele é eterno, e sendo eterno, nós sempre teremos a oportunidade de nos reconstruir, de perdoar, de dar o perdão, de fazer diferente, sabe? De nos perdoar, que esse é um problema muito sério, a falta do auto-perdão. Isso é o que muitas vezes nos encarcera por vidas e vidas e vidas dentro de situações que a gente na encarnação não entende por que a gente vive tudo aquilo, mas tem um porquê. E isso que é interessante, tem um porquê. Então, eu indico esse livro, gente. Eu dei 5 estrelinhas e coloquei nos meus favoritos, porque foi uma leitura de fato arrebatadora, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam o livro, se você já leu, ou depois que você lê, volte aqui e comente, né, compartilha com a gente o que você achou, quais são as suas impressões, que isso é muito legal, tá bem? Então, muito obrigada por estarem aqui e espero vocês no próximo vídeo. Até mais!